O futebol brasileiro é conhecido mundialmente por sua paixão pela criatividade dos jogadores e pelas arquibancadas sempre lotadas com festas, caminhadas e grandes movimentos de uma das maiores cenas de torcidas organizadas do mundo. Porém, infelizmente, também carrega uma longa história de episódios que mancham o nome destas torcidas. Tema que sempre tentamos fugir aqui no canal Cancheiro quando trouxemos a realidade das organizadas, mas que com certeza fazem parte do cenário e em alguns casos são contados como vitórias históricas por parte dessas torcidas. Hoje vamos relembrar 3 casos que não só chocaram o país, mas também provocaram mudanças profundas nas regras, nas punições e na forma dessas organizadas levarem o seu dia a dia. 3 episódios que deixaram marcas no esporte, na justiça e principalmente nas torcidas. O primeiro episódio nos leva de volta ao dia 20 de agosto de 1995, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Era a final da Supercopa São Paulo de Futebol Júnior. Palmeiras e São Paulo se enfrentavam em um clássico de base, mas com o clima de rivalidade de um jogo profissional, como sempre é a guerra entre Mancha Verde e Independente. O estádio estava em reforma, o campo cercado por entulhos e o policiamento reduzido, já que era apenas um torneio de juniores. O jogo terminou com um gol de ouro para o Palmeiras aos 5 minutos da prorrogação, e a comemoração do título acabou virando o estopim de uma das maiores tragédias envolvendo torcidas no futebol brasileiro. Torcedores do Palmeiras invadiram o campo para provocar os são-paulinos. Do outro lado, liderados pela Independente, a torcida tricolor não hesitou em reagir. Com tanto entulho disponível, o gramado virou uma verdadeira guerra campal. Mais de 100 pessoas ficaram feridas. E o pior, um jovem torcedor do São Paulo, Márcio Gasparim da Silva, de apenas 16 anos, foi brutalmente espancado. O torcedor sofreu traumatismo craniano e morreu dias depois no hospital, trazendo uma das maiores situações mais delicadas por parte da rivalidade entre Independente e Mancha Verde. O caso gerou grande comoção e revolta. A justiça responsabilizou um torcedor palmeirense que foi condenado a 12 anos de prisão. Além disso, a justiça também decretou a extinção oficial das 2 maiores torcidas envolvidas, a Mancha Verde e a Independente. Para continuar existindo, ambas tiveram que mudar de nome. A Mancha Verde virou Mancha Alviverde e a torcida Independente passou a se chamar Torcida Tricolor Independente do São Paulo. Foi a primeira grande intervenção judicial contra torcidas organizadas no Brasil, um marco que mudou a relação entre a justiça e as arquibancadas. Anos depois, outro episódio levou uma mudança ainda mais radical no futebol paulista. Em 2016, após uma sequência de episódios violentos entre torcidas organizadas, o governo do estado de São Paulo decidiu adotar uma medida drástica, a implantação de torcida única nos clássicos paulistas. A partir daquele ano, os jogos entre Palmeiras e Corinthians, São Paulo e Santos e outros clássicos passaram a contar apenas com torcida do time mandante. Ou seja, em um clássico no Allianz Parque, apenas palmeirenses podem entrar, no Morumbi, só são paulinos, e na Vila Belmiro, apenas santistas. A justificativa foi clara: preservar vidas. Antes das medidas já haviam ocorrido várias mortes em conflitos entre torcedores em estações de metrô, terminais de ônibus e nas ruas da cidade. Com a torcida única, a ideia era evitar que torcidas rivais se encontrassem no trajeto ou nos arredores do estádio. Mas a medida sempre foi muito polêmica. Enquanto as autoridades apontavam a redução nos conflitos dentro dos estádios, muitos torcedores e especialistas criticavam a decisão, alegando que a medida penalizava o torcedor comum, que gostava de acompanhar o time fora de casa, e que o problema da violência não estava sendo resolvido apenas transferindo para outros locais. E podemos observar isso muito bem, pois as torcidas, antes do salve que interviu as confusões, acabavam se encontrando em terminais para fazer o que foi proibido de fazer nos estádios, mostrando que foi uma medida que apenas ajudou a acabar ainda mais com a festa no futebol paulista. Até hoje a torcida única divide opiniões. Alguns consideram uma solução eficaz, outros enxergam como uma medida paliativa, que fere a essência do futebol brasileiro, os famosos coveiros do futebol. Voltando um pouco no tempo, outro episódio que merece destaque aconteceu em 2013, na Arena Joinville, em Santa Catarina. Era a última rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco enfrentava o Atlético Paranaense em um jogo decisivo para escapar do rebaixamento. Aos 17 minutos do primeiro tempo, uma briga generalizada começou nas arquibancadas entre as torcidas organizadas Os Fanáticos e a Força Jovem do Vasco. As imagens foram transmitidas ao vivo para todo o Brasil e assustaram todos os torcedores que ali estavam perto. Torcedores se agredindo com extrema violência, pessoas desacordadas no chão e o momento mais chocante, um helicóptero precisou pousar no meio do gramado para resgatar os feridos.
Essa confusão é muito conhecida por todas as torcidas e deu origem a grandes situações que prejudicaram especialmente a força jovem do Vasco na sua existência. O jogo ficou paralisado por quase 1 hora. A repercussão foi imediata. A Força Jovem do Vasco sofreu uma das punições mais severas já aplicadas a uma torcida organizada no Brasil. Foi banida de frequentar jogos e eventos esportivos. A suspensão, que inicialmente era temporária, acabou se estendendo por quase 10 anos devido a outros acontecimentos da Força. Somente em 2023 a Força Jovem conseguiu voltar oficialmente aos estádios. E mesmo assim se envolveu em novas confusões, fazendo com que hoje, em 2025, a torcida do Vasco da Gama consiga voltar às arquibancadas e faça uma linda festa como sempre fez. Esse episódio de Joinville marcou o início de uma nova era das punições mais duras para as organizadas. Desde então, o Ministério Público e a Justiça Desportiva estão adotando as medidas de acabar com as torcidas, puni-las dos estádios, tirando materiais e tirando muitas situações que ajudam na festa e prejudicam ainda mais a cultura, não punindo o CPF e fazendo com que os mesmos torcedores que foram punidos continuem indo aos jogos, algo que também acabou não sendo eficiente. 3 episódios em 3 décadas diferentes, com o mesmo problema de fundo, a violência no futebol. O caso do Pacaembu mudou a forma como a justiça trata as organizadas. A torcida única mudou o jeito de torcer nos clássicos paulistas. E Joinville mostrou ao vivo para o país o impacto devastador da violência nas torcidas, com punições que se arrastaram por quase 1 década. Hoje, a grande pergunta que fica é: essas medidas resolveram o problema? Ou apenas esconderam uma realidade que continua viva? Até que ponto punir coletivamente uma torcida traz resultado? Como equilibrar segurança com liberdade de torcer? E o mais importante, o que ainda precisa ser feito para que cenas como essas nunca mais se repitam?